Que tempo precioso quando estamos na casa do Senhor, com o povo do Senhor, adorando esse Deus maravilhoso. Deus é bom o tempo todo Deus é bom e estende a sua graça sobre a vida do teu povo, sobre a vida dos seus filhos. Se você tem uma Bíblia, eu quero pedir que você abra no segundo livro dos Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler os versos 10 a 19. Eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada, NAA, 2 Reis 19, de 10 a 19. Domingo passado, nós vivemos aqui um tempo muito especial na história da nossa igreja. Pela terceira vez, nós passamos aqui por uma assembleia para escolher, para eleger, o pastor titular da igreja. Nós louvamos a Deus pela participação dos irmãos, pelo que Deus fez. E agora você deve continuar orando, para que Deus confirme no coração do pastor Marcos, da sua família, aquilo que ele expressou através da sua igreja nessa assembleia. 2 Reis, capítulo 19, eu vou começar lendo no verso 10. Esse texto é uma carta que o rei da Assíria mandou para Ezequias, rei de Judá. Eu queria que você prestasse atenção, porque eu vou pedir a você que a partir do verso 14, você leia de forma alternada comigo. Mas eu vou começar lendo então sozinho aqui a partir do verso 10. Eis o teor da carta. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já viu o que os reis da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente? E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os seus filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? A partir de agora, eu queria que você lesse comigo, então eu leio os pares, vocês leiam os ímpares até o verso 19. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. E lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Eu gosto sempre de sugerir que você ore neste momento. Eu sei que eu não tenho o que falar ao seu coração, mas eu sei que há um Deus que pode. Então peça a Ele, Senhor, se há algo que eu preciso entender nessa noite, que o Senhor possa abrir o meu coração para compreender a sua palavra. Eu vou te dar alguns segundos para você orar e depois eu vou estar orando. Obrigado, Pai, por esse culto tão abençoado. Obrigado pela Tua presença poderosa no nosso meio, por aquilo que o Senhor já tem feito aqui. E a nossa oração nesse momento, Senhor, continua nos falando, que a Tua palavra possa encontrar lugar em nosso coração, e que o Senhor possa, nesta noite, nos anunciar coisas novas, coisas que podem mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqueles eram tempos realmente difíceis. O poderoso exército da Assíria vinha destruindo e conquistando tudo
o que havia pela frente. Nação após nação, reino após reino era vencido. Exércitos poderosos eram subjugados, e a Síria ia estendendo o seu domínio, escravizando e deportando muitos povos. A própria nação de Israel, co-irmã de Judá, já havia sido vencida, e os sobreviventes levados cativos para a Síria. Agora, então, o rei da Síria se volta contra Ezequias e contra o território de Judá. E nada, absolutamente nada, parecia poder pará-lo. As cidades fortificadas de Judá, localizadas em pontos estratégicos do território, que era para defender o território, uma a uma estavam caindo, como a cidade de Laques. Uma a uma sendo conquistadas. Muita dor, muito sofrimento, muita morte dentre o próprio povo judeu. E agora aquele poderoso exército chega a Jerusalém. Ezequias e os seus moradores estão fechados na cidade, sem esperança, sem expectativa, somente vendo diante de si a possibilidade da derrota. Para humilhar Ezequias, o rei da Síria manda mensageiros para afrontar, para ameaçar. Se você volta um pouquinho na história, você vai ver que o rei dizia a Jerusalém que eles deviam se entregar, deveriam se submeter ao rei da Síria, pois eles não teriam a mínima chance caso enfrentassem aquela batalha. Não bastasse isso, o rei então encaminha uma carta, que foi a que nós começamos a ler nessa noite, onde ele despreza o rei Ezequias, onde ele despreza o Deus de Judá, onde ele aponta que nenhum outro Deus, nenhuma outra nação pôde resistir ao poderoso exército da Síria, e o mesmo aconteceria com o povo de Judá. Meu querido, eram tempos difíceis, de angústia e de aflição. Mas o que essa passagem do Velho Testamento pode nos ensinar hoje? Que lições podemos tirar para a nossa vida hoje, tantos séculos depois, quando nós pensamos em tempos difíceis, quando nós pensamos nas aflições que enfrentamos na nossa vida? Eu quero pedir a sua licença nesta noite para compartilhar com você 4 ideias, 4 pensamentos, 4 ensinos que vieram ao meu coração enquanto eu meditava nessa escritura, enquanto eu acompanhava a história de Ezequias e as dificuldades que ele viveu. E eu faço isso porque eu vejo nessa passagem princípios e valores do Evangelho, do Novo Testamento. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus está no Velho Testamento, Deus está no Novo. E a sua presença poderosa é sentida em toda a sua palavra. Por isso nós somos desafiados sempre a estudar a palavra de Deus. E nessa noite, então, eu quero compartilhar 4 ideias com você. Primeiro, uma coisa que você já sabe por experiência própria. Você pode ler comigo aquele texto? Acho que dá para vocês lerem, né? Tempos difíceis vêm sobre pessoas boas. A vida de Ezequias, meu querido, estava tranquila. Seu reino estava indo bem, próspero. Ao contrário de outros reis que vieram antes dele, que eram idólatras, praticavam o mal, a Bíblia mostra que Ezequias era completamente fiel a Deus, buscando a servir Deus em tudo. Se você tem sua Bíblia nas mãos, e se você quiser voltar um pouquinho, olha só a descrição que o capítulo 18 de Ezequias faz, nos versos, do capítulo 18 de 2 Reis faz, nos versos de 3 a 7, olha que descrição de Ezequias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas, derrubou os postes da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia queimava incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira, olha só, que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Que homem fiel a Deus! Foi comparado a Davi, mas apesar disso, Deus não impediu que ele passasse por essa tempestade em sua vida. Um tempo desafiador, que ele temia não só pela sua própria vida, não só pela sua família, como por seu país inteiro.
E, meus queridos, era uma situação tão grave, como a gente falou, que ele não via saída do ponto de vista humano. Todas as alternativas já haviam sido utilizadas, desde alianças com outras nações, como o Egito, até a entrega de todo o tesouro que Ezequias tinha, mas nada surtiu efeito. E sabe, amados, quando nós nos defrontamos com situações assim, muitas vezes nós ficamos confusos. Mas como assim? Como Deus permite isso? Como é possível um servo de Deus, um homem fiel, passar por tantas lutas? Para nós é difícil entender tantas vezes essas coisas. Como pessoas tementes a Deus, como pessoas boas, passam por lutas. É mais fácil para a gente entender quando alguém está sofrendo por conta das suas decisões, por conta de uma vida longe dos caminhos de Deus, quando ela está colhendo aquilo que a gente costuma dizer, né? Colhendo o que plantou. Aliás, no Velho Testamento, havia um pressuposto de que o sofrimento, no Velho Testamento não, nos tempos, né, mesmo nos tempos de Jesus também, no judaísmo, havia um pressuposto de que o sofrimento seria fruto do pecado que cometeu. Por isso, se você está se lembrando ali de João 9, Jesus encontra um cego de nascença, o que é que os discípulos perguntam para Jesus, vocês lembram? Quem pecou? Ele ou os pais deles, para que nascessem assim? Aquela visão de que se alguém está sofrendo, isso seria decorrente do pecado. Por isso também que a mensagem do Evangelho era tão difícil de ser aceita pelo judeu. Pensar em alguém que morreu na cruz de uma forma tão humilhante poderia ser salvador, porque para eles, alguém que morresse daquela forma era alguém pecador, era alguém que estava em falha. E, meus queridos, é verdade. Muitas vezes as dificuldades que nós passamos são consequência do nosso pecado. São consequência de escolhas equivocadas que fazemos longe da direção de Deus. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, infelizmente? Quantas pessoas têm perdido a vida por se entregarem à bebida, à droga, à imprudência no trânsito? Quantos casamentos desfeitos por conta de cônjuges que escolheram o adultério? São dores que realmente poderiam ser evitadas se nós tão somente buscássemos a direção de Deus. Mas, meu querido, nós vamos entender que nem todo sofrimento realmente decorre do pecado. Muitas vezes, como aconteceu com Ezequias, as dificuldades vêm também sobre as pessoas boas, sobre pessoas tementes a Deus. Aliás, Pedro diz uma coisa muito interessante, você pode ler comigo aquele texto que está ali de 1 Pedro? Veja que Pedro nos disse, se nós tivermos que sofrer, que seja não pelos nossos atos ruins, mas por nós sermos fiéis a Deus. Essa é a orientação bíblica. E, meu querido, essa é uma grande dificuldade. Quando a nossa vida está em ordem, quando estamos em comunhão com o Pai, tantas vezes fazendo a obra de Deus, é realmente difícil passar pelo sofrimento. É difícil entender porque Deus permite isso na vida dos seus filhos. E certamente, eu preciso dizer para você, a razão de muitas coisas, nós só compreenderemos no céu. Existem situações, existem lutas pelas quais a gente passa, que a gente não vai compreender nessa terra. A Bíblia, no entanto, nos aponta alguns motivos pelos quais Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Vou pedir para passar o próximo slide. O primeiro é isso, para provar a nossa fé. Você pode ler esse texto de Tiago, por favor? Veja que Tiago chega a dizer que nós deveríamos até ter por motivo de alegria ser provados, porque isso produz o nosso crescimento. Mas muitas dificuldades vêm sobre a nossa vida também como testemunho para o mundo. Você pode ler esse segundo texto, por favor? Bendito.
Deus então está dizendo que muitas vezes nós passamos por lutas, para que o consolo, para que a graça de Deus venha sobre nós, e a gente possa com isso testemunhar na vida de outras pessoas. Mas a Bíblia também ensina um outro motivo. Muitas vezes nós sofremos por sermos seguidores de Cristo. O próximo slide, por favor. Isso. Por sermos seguidores de Cristo. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Muitas vezes nós passamos lutas por sermos seguidores de Cristo, por dependermos do Senhor. E como perseguiram o mundo, também perseguem crentes. O outro motivo que a Bíblia nos ensina também que passamos por lutas é por estarmos inseridos no mundo. Você pode ler aquele verso ali, por favor? Nós estamos inseridos no mundo, quando vem dificuldades, crises econômicas, crises políticas, como nós estamos inseridos no mundo, também nós passamos por isso. E ele também nos ensina que as crises podem vir sobre nós, para que tenhamos um relacionamento mais íntimo com Deus. Você pode ler aquele texto belíssimo ali de Jó? Você conhece a história de Jó? Ele passou por todo tipo de sofrimento, desde perder toda a família, desde perder todos os bens, desde perder a saúde. Mas no final, ele declara isso, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas aquela experiência permitiu que ele conhecesse Deus de perto. E por último, por uma disciplina, né? Tantas vezes nós estamos longe dos caminhos de Deus, e Deus usa então a dificuldade, as provações na nossa vida, para nos disciplinar como um pai. Talvez, amado, agora mesmo você esteja vivendo algo assim. Esteja vivendo um momento difícil. Talvez você esteja lutando contra uma enfermidade grave que tem minado as suas forças. Talvez você esteja lutando contra uma situação financeira difícil. Por mais que você se esforce, as coisas parecem não acontecer. Sua luta talvez seja em relação ao seu casamento. Você não vê mais esperança, o distanciamento, a frieza, a falta de amor parecem decretar o fim. Para outros, as lutas talvez estejam em relação aos filhos. Um filho longe dos caminhos de Deus, por quem você tem chorado, tem buscado a Deus e parece que nada acontece. Meu querido, se você está vivendo algo assim, a palavra de Deus vem sobre nós nessa noite para nos lembrar, para nos dizer, não desista, não pare de lutar. As aflições, as dificuldades vêm também sobre servos de Deus. Mas há algo que te diferencia do resto do mundo, que é justamente a presença do nosso Pai amado sobre a sua vida. Que é você poder contar com Deus, um Deus que pode intervir e fazer toda a diferença, desde o consolo, desde o milagre que você precisa. Creia, Deus não te abandonou e os propósitos dele vão se cumprir na sua vida. Se problemas vêm sobre todos, e mesmo os servos do Senhor nós passamos por lutas, nós podemos ter convicção de que há um Deus que cuida de nós. Você não está sozinho. Deus olha por você. Deus conhece a sua vida. Deus conhece a sua história. E Ezequias entendeu isso. Mas uma segunda coisa que esse texto nos lembra é que em tempos difíceis nós precisamos buscar Deus em primeiro lugar. Em tempos difíceis, nós precisamos buscar Deus em primeiro lugar. Sabe, muitas vezes, em meio às lutas, aos problemas, nós tomamos uma direção errada, um caminho equivocado. Nos deixamos tomar pelo medo, pelo orgulho, às vezes até pela prepotência de alguém que acha que sabe o que é melhor, e esquecemos de olhar para Deus, esquecemos de buscar o Pai. Muitas vezes até a gente faz isso como aquela oração, né, do almoço ali correndo, mas já saímos desesperados tentando resolver as coisas do nosso jeito. E não raramente a gente acaba piorando a situação, criando mais dificuldade. O próprio Ezequias viveu um pouco disso. Se você ler um pouquinho a história, você vai perceber que logo que a ameaça começou,
Ele tentou resolver as coisas do seu jeito. Ele primeiro tentou pagar ao rei da Síria, ele entregou todo o seu tesouro, querendo com isso desanimar aquele rei, ou fazer com que aquele rei desistisse de ocupar o seu território. Depois ele buscou aliança com outros povos, tentou de todas as formas do seu jeito, sem buscar a direção de Deus naquele primeiro momento. Só que aquilo nada adiantou. Além de ele perder todas as suas riquezas, ele viu só a ambição do rei da Síria aumentar. E o rei começou provavelmente a pensar, para que eu vou me contentar com isso se eu posso ter todo o reino? E veja, meu querido, é evidente que em meio às lutas, às dificuldades, sempre vão haver providências e coisas que nós precisamos fazer. Deus não vai fazer aquilo que é nossa responsabilidade. Em todas as grandes vitórias que você vê na Bíblia do povo de Deus, você vai sempre perceber que sempre houve algo que o povo de Deus precisou fazer. Mas, entretanto, o que esse texto está nos ensinando, e tantos outros da palavra de Deus caminham no mesmo sentido, é que nós precisamos aprender a buscar Deus em primeiro lugar. Precisamos aprender a ir ao Senhor, não como uma segunda ou última opção, mas como primeira. Nós vamos aprender a nos derramar diante dEle, apresentar diante dEle as nossas aflições com intensidade. Foi o próprio Jesus quem disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas, mas buscai primeiro o reino de Deus. Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o quê? E o mais Ele fará. O Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, é de Deus que vem primeiro a direção. E nesse texto, meus amados, nós vemos uma cena linda. Olha o que Ezequias faz quando recebe a carta ameaçadora. Você pode ler aquele primeiro verso que está ali comigo? Ezequias... Que coisa linda, ao receber a carta ameaçadora, afrontadora, até mesmo humilhante, Ezequias, antes de qualquer coisa, antes de procurar seus ministros, os chefes do exército, seus conselheiros, ele vai à presença de Deus. Ele busca Deus em primeiro lugar, ele desenrola a carta, a ideia de que era um pergaminho enrolado, ele desenrola e apresenta diante de Deus e compartilha. Ele pegou o seu problema, ele pegou a sua aflição, ele pegou a carta ameaçadora e estendeu diante do Pai. Meu amado, isso é fundamental. Porque essa atitude revela que Deus não é mais uma opção, mas Deus é a primeira e única opção da nossa vida. Revela que na prática que somos servos e dependemos totalmente do Senhor, porque antes de procurar qualquer coisa, nós nos derramamos diante de Deus. Quem você tem procurado nos momentos de aflição? Qual o seu primeiro remédio? Qual a sua primeira saída? Ezequias procurou a Deus, mas sabe, esse texto também nos mostra uma coisa para mim muito preciosa, que o nosso relacionamento com Deus, ele não precisa ser algo distante, algo frio, como alguém que fala com Deus que está longe lá no céu, que ele pode ser algo íntimo, algo próximo, a ponto de nós sermos completamente transparentes diante de Deus. Sabe, meu querido, em meio às angústias da vida, nós não precisamos ficar preocupados em aparentar algo que não somos. Não precisamos ficar preocupados em tentar demonstrar uma fé que não temos. Não precisamos ficar preocupados com orações diferentes, rebuscadas, não. Ezequias não ficou preocupado com sua posição de rei, com o que iriam pensar dele, ao vê-lo assim prostrado diante do altar, ele não se preocupou com isso, ele simplesmente se preocupou em se derramar diante de Deus. Ele compartilhou o seu sofrimento, ele se jogou aos pés do Senhor, porque a sua alma estava aflita. O Salmo 51, 17 diz assim, é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Sabe por quê? Porque esse coração tem o que é necessário, uma submissão completa, uma dependência completa de Deus. E nós vemos isso em muitas passagens da Bíblia. Você se lembra de Ana, aquela mulher que não podia ter filhos, que se derrama ali no altar do Senhor em oração, a ponto de o sacerdote achar que ela estava bêbada. Deus estava olhando para ela. E Deus contemplou o seu coração abatido. Talvez o exemplo mais forte que a gente tenha disso é o próprio Jesus no Getsêmani.
Você se lembra ali de Jesus ajoelhado, derramado diante de Deus, clamando, suplicando que o Pai o livrasse daquele cálice, sendo transparente, dizendo: Pai, está difícil, está complicado esse momento. E no caso de Jesus, a gente sabe a história. O pedido de Jesus não pôde ser atendido, porque Deus tinha um propósito maior, que era a salvação da humanidade. Mas mesmo ali, nós vemos o consolo de Deus vindo sobre Jesus, Ele sendo servido. E sabe, amados, esse é um ensino bíblico que eu e você precisamos mais que aprender. Nós precisamos torná-lo realidade em nossa vida. Em todas as questões da nossa vida, inclusive em momentos de aflição e de dificuldade, precisamos nos disciplinar a buscar Deus em primeiro lugar. Precisamos nos derramar diante dEle, apresentar nossas necessidades, compartilhar nossas dúvidas, sermos transparentes. Eu digo para vocês que essa é uma prática que na minha vida tem feito muita diferença. Desde que eu me converti, isso tem feito toda a diferença na minha caminhada. Antes, as coisas pesavam sobre mim. Eu achava que eu dependia de mim para tudo. Eu achava que eu que ia dar conta das coisas. E quando os problemas eram maiores que eu, o mundo se abria, o chão se abria debaixo dos meus pés. Mas quando eu encontrei o Senhor Jesus, eu descobri que eu não estava sozinho. Eu descobri que tinha um Deus ao meu lado que se importa comigo, que deseja agir na minha vida. Por isso, meus queridos, nós precisamos tornar isso realidade. Mesmo em situações difíceis, quando as nossas forças se vão, quando a esperança acaba, nós temos o privilégio de fechar a porta do nosso quarto e de nos derramar diante de um Deus que ouve a nossa voz, que se interessa pelo nosso sofrimento, que quer nos ajudar na nossa dor e na nossa angústia. E sabe, sempre que a gente faz isso, a gente vai contar com a presença de um Deus sobre nós. Mesmo que a nossa oração não seja atendida do jeito que a gente gostaria, como foi o caso de Jesus, a promessa que está em Filipenses 4, 6 a 7, vai se cumprir na nossa vida. Vamos ler juntos esse texto? Não fiquem... Essa promessa de Deus é para a sua vida. Deus não pode não responder hoje sua oração. Ou talvez até não responda do jeito que você quer, como foi o caso de Jesus. Mas Ele pode derramar sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode ter, porque ela vem de Deus e do Espírito de Deus. Como está seu coração hoje? Angustiado, aflito, preocupado com o dia de amanhã? O que a palavra de Deus, através da experiência de Ezequias, nos ensina é que devemos buscar Deus com intensidade. Em primeiro lugar, apresentando a Ele as nossas aflições. Depois a gente procura o médico, depois a gente procura o advogado, depois a gente procura outros caminhos, ou caminha na direção que Deus vai nos apontar. Mas precisamos buscar Deus em primeiro lugar. Mas uma terceira coisa que esse texto nos ensina, você pode ler comigo o título ali? Em tempos difíceis, você precisa reconhecer e declarar quem Deus é. Sabe, amados, em meio às lutas, muitas vezes nos sentimos impotentes. Muitas vezes, realmente, como nós vimos, os problemas parecem insuperáveis. O problema de Ezequias parecia insuperável, afinal de contas, um exército que estava dominando o mundo, que já havia dominado até boa parte do próprio território de Ezequias, chegou à capital, estava ali à porta de Jerusalém. Nenhuma nação conseguia resistir àquele rei poderoso, nem mesmo o poderoso faraó do Egito. Os historiadores dizem que ele até tentou ajudar, mas foi obrigado a retornar para o seu território. E em situações assim, não é incomum que nos deixemos dominar ou tomar por um sentimento de abatimento, de frustração, de derrota. E, meu querido, é aí que está a grande questão. Enquanto nós olharmos para as dificuldades pensando em nós, nos nossos recursos, realmente nós vamos nos sentir incapazes, sem forças para vencer desafios maiores,
porque nós realmente somos limitados. E Ezequias nos ensina nesse texto que diante de gigantes da nossa vida, precisamos olhar para cima. Precisamos reconhecer quem Deus é. Precisamos confessar que o nosso problema não é maior do que o nosso Deus. E é exatamente isso que Ezequias faz ao orar a partir do verso 15. Olha, meus queridos, eu queria a sua ajuda, a gente vai ler um pouquinho das declarações que ele faz. Leia comigo primeiro aquela declaração ali, Deus... Olha o que ele diz, ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Deus está acima de tudo e de todos. Deus se assenta no trono do universo. Nós não devemos nos esquecer disso jamais. Deus é Deus. Mas ele continua dizendo, leia comigo a letra B, por favor. Ele é... Olha o que ele diz, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Todas as coisas pertencem a Deus. Tudo está debaixo do domínio de Deus. Ele criou tudo. Não existe nada que está fora do controle de Deus. E por último, leia comigo a letra C, por favor, olha o que ele faz, ele reconhece... Olha o que ele diz, é verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e de pedra, feito por mãos humanas, por isso os destruíram. Em meio à dificuldade na sua oração, quando se derrama diante de Deus, ele começa a reconhecer quem Deus é. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Meu amado, como eu disse, eu não sei o tamanho das lutas que você enfrenta, eu não sei como você chega aqui nessa noite, mas o que a palavra de Deus nos diz é, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Não existe exército que seja maior que Ele, não existe dificuldade que seja maior que Ele, Ele pode todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Para Deus, não existem coisas difíceis ou coisas impossíveis. Quando Deus resolve agir, ninguém pode impedir. Talvez o seu problema seja com a sua saúde. A Bíblia diz que o nosso Deus é o médico dos médicos. Como a palavra mostra, mesmo a morte pode resistir diante dele. Se o nosso problema é financeiro, o nosso Deus é o Senhor da terra, o Deus da provisão, aquele que multiplica o pão, aquele que com poucos pães e peixes ele alimenta uma multidão, porque ele não deixa o justo passar necessidade. Se a nossa vida está presa a vícios, a drogas, a bebidas, Jesus é o Deus que liberta, que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Essa é a vida que Jesus nos trouxe. Se o nosso problema é a tristeza profunda, é a depressão, é a angústia, o nosso Deus é o Deus da paz. É a fonte de toda alegria verdadeira, é aquele que nos dá pelo seu Espírito o domínio próprio. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Por isso, em meio às lutas, ou mesmo fora delas, devemos a todo instante reconhecer quem Deus é. Precisamos crer que Deus tudo pode e caminhar pela fé. Como já disse alguém, ao invés de dizer para Deus o tamanho dos seus problemas, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Para Deus não existe coisas difíceis. Você está passando por lutas, as portas estão fechadas, comece a declarar quem Deus é, comece a reconhecer quem Deus é, comece a declarar porque o seu Deus está acima de tudo e de todos. Mas, meus queridos, uma última lição que eu quero compartilhar com você nessa noite, que eu acho uma das mais importantes. Vou pedir que você ponha o próximo slide, por favor. Você pode ler comigo? Tempos difíceis devem servir para a glória de Deus. Veja que em sua oração Ezequias pede que Deus haja, que Deus intervenha naquele momento de crise. Ele reconhece toda a incapacidade e que somente Deus pode livrá-lo. Mas então ele ora,
ele ora e pede a Deus que faça alguma coisa muito interessante. Você pode ler aquele primeiro verso que está ali comigo? Agora, para que todos os reinos da terra saibam que o Senhor é Deus. E, meus queridos, esse é um aspecto muito importante em nossa jornada de fé, que nós precisamos compreender definitivamente. Quando nós lidamos com dificuldades, com aflições, é natural pelo nosso lado humano que o nosso pensamento se concentre em nós mesmos, na nossa dor, no nosso desejo ardente de livramento. Há uma tendência a nos tornarmos o centro do universo, ou o nosso problema se tornar o centro do nosso universo. E mesmo tantas vezes, nesse contexto, Deus acaba sendo visto apenas como aquele que vai resolver o nosso problema, aquele que vai vir e satisfazer as nossas necessidades. Entretanto, na sua caminhada, na minha caminhada rumo à maturidade cristã, nós precisamos entender que ainda que Deus se importe muito conosco, ainda que Deus realmente queira intervir na nossa vida, queira nos curar, restaurar vidas, abrir portas, é fundamental que a gente entenda que o nosso sofrimento, que a nossa vida precisa servir para que Deus manifeste a sua glória ao mundo. A nossa vida precisa, meus queridos, em outras palavras, nós precisamos ser instrumentos para que o mundo perceba que só há salvação em Jesus Cristo, que não há vida verdadeira ou esperança em outro lugar. Veja que interessante esse texto de Êxodo, leia comigo. Os egípcios às vezes a gente lê a história do Êxodo, né, e fica pensando, Deus fez isso por Israel, Deus faz isso pelo seu povo, mas olha o que Deus diz aqui. Ele fez por Israel, sim, mas Ele fez também para que os egípcios soubessem quem Deus é. E, meus queridos, isso é fundamental que eu e você, que a gente compreenda. Quando o servo passa pela prova, enquanto o milagre não vem, ele precisa sempre estar se perguntando como Deus pode ser glorificado na minha vida nesse momento. Como mesmo em meio às lutas eu posso dizer para o mundo que Deus é bom, que Deus é salva, que vale a pena servir o Senhor. Sabe por quê, meu querido? Porque se em momentos difíceis o crente ficar tão aflito e desesperado como o mundo fica, qual a diferença? O que é que Deus estará fazendo na nossa vida? Veja, entenda bem, eu não estou dizendo que nós não passemos por sofrimentos, que a gente não chore, que a gente não se abata diante das lutas, que especialmente quando a intensidade é muito elevada, que a gente até caia em choro. Não estou dizendo isso, pode acontecer, mas o que eu estou dizendo é que em meio a tanto sofrimento, ainda assim você pode encontrar amparo, você pode encontrar conforto no seu Deus, de forma que você possa continuar declarando, Deus é bom, Deus não me abandonou, eu estou em meio às lutas, mas Deus é bom. É muito fácil cantar, louvar, vir à igreja quando tudo vai bem. Entretanto, são nos momentos difíceis que o servo mais honra a Deus, mais declara a sua fidelidade ao Senhor, mais testemunha ao mundo quando ele se mantém dependente do Senhor, em comunhão com o Senhor, quando ele não se afasta do Senhor, quando ele se mantém firme. O servo não desiste de adorar, mesmo quando as forças se vão. Mesmo quando os bens acabam, mesmo quando o casamento termina, mesmo quando a morte do ente querido vem. Como Jó, ele continua declarando, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó podia declarar isso, porque ele perdeu tudo. E sabe, entenda uma coisa, em muitos momentos, Deus vai ser glorificado na sua vida de uma forma que só Deus entende, através das suas lutas. Às vezes, a nossa história pode ser como a de Ezequias ou como a de Jó. A gente passa pela dificuldade, na frente a gente vê o livramento. Se você acompanhar a história, você vai ver Deus dizendo para Ezequias, esse rei não vai entrar aqui. Ele não vai lançar uma flecha aqui. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Jó, no final da vida dele, viu Deus reconstruindo tudo. Mas pode ser que não. Outras vezes,
como aconteceu com boa parte dos servos de Deus, profetas, sacerdotes, apóstolos, seu sofrimento só vai ser compreendido por eles completamente nos céus, quando eles virem o que Deus fez através da vida deles. Às vezes pode ser assim, mas que receber bênçãos, a maior adoração que o crente dá a Deus, é quando ele, através da sua vida e do seu sofrimento, ele continua dizendo para o mundo: Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é Senhor, Deus é bom. Nós precisamos ser como o profeta Abacuque, você conhece esse texto, eu quis colocá-lo aqui para que a gente leia, você pode ler comigo? Ainda... Aleluia. Pensa numa sociedade agrícola, rural, onde você depende do campo, onde você depende do gado, e tudo se acaba. Mas o profeta continua declarando: ainda assim, eu adorarei ao Senhor. Veja, meu querido, nós, povo de Deus, estamos nesse mundo para testemunhar de Jesus. Seja através das bênçãos, seja contando as maravilhas, mas seja através da nossa fidelidade a Deus, nos momentos de dor e de sofrimento. Pedro nos lembra isso quando ele diz que nós somos sacerdócio santo. Nós somos nação santa, separada para anunciar ao mundo a glória de Deus. Portanto, mesmo em tempos difíceis, mesmo enquanto atravessamos desertos, precisamos permitir que a glória de Deus se manifeste através de nós. Precisamos permitir que pessoas conheçam Jesus através de nós. Ao ver que, embora as lutas venham, embora a dor venha, embora o sofrimento venha, nós permaneçamos fiéis. E as pessoas queiram saber a esperança da nossa fé. Coloca o último slide, por favor, que é só um resumo. Você pode ler comigo quando a gente fala em perseverando em tempos difíceis. Tempos difíceis vêm. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça. Graça de entender que Ele está ao nosso lado. Graça de compreender que Ele pode fazer qualquer milagre, Ele pode curar qualquer enfermidade, Ele pode abrir qualquer porta, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas mesmo que Ele não faça, a gente vai ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego, e vai dizer: ainda que isso não aconteça, eu não abandonarei o Senhor. Vamos louvar ao Senhor, depois nós vamos orar. Vamos cantar um hino de vitória, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Um Deus que pode mudar qualquer sorte, pode fazer a diferença em qualquer circunstância. E mesmo que Ele não faça o que a gente quer, Ele vai triunfar na nossa vida, porque Deus é bom o tempo todo. Vamos louvar ao Senhor.